porque Deus condena todas as práticas de superstições, inclusive as de Ano Novo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levíticos 19,31. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Deuteronômio 18,13. Não praticareis a adivinhação nem a magia. Levíticos 19:26b. Sempre houve e está condenável idolatria, que continua moderna, chamada superstição, pela qual se busca uma divinização espúria das energias ocultas. Até mesmo entre os católicos, mal formados, se multiplicam superstições que beiram ao ridículo. Elas são muitas e variadas. Entre elas, muitos são os que colocam na entrada de suas lojas e casas versos com a espada de São Jorge, outros, raminhos de arruda, inúmeros os que andam com pedras, pêndulos, cristais e outras bugigangas para espantar as energias negativas. Há também aqueles que vivem impressionados com os males que possam advir dos trabalhos realizados nos terreiros. Querem combater as forças do mal de qualquer maneira e, apesar de frequentarem os sacramentos da Igreja, empregam esses rituais para se purificarem. Estamos já no início do terceiro milênio e, no entanto, prevalecem os feitiços, uma pedra, uma raiz, uma pena de pássaro, uma concha, um dente de animal. Ainda há pessoas que pregam ferradura atrás da porta para atrair sorte nas questões econômicas ou vão atrás do trevo de 4 folhas, portador de felicidade. A enorme lista de superstições que aparece na vida de tantas pessoas, poderiam ser abandonadas se tivessem mais confiança em Deus e na proteção dos anjos e santos, e não se entregariam a práticas tão irrisórias, fundadas num temor doentio. Trazer um amuleto não pode nunca atrair qualquer tipo de ajuda sobrenatural, nem afastar as invectivas do maligno, o qual, segundo São Pedro, deve ser vencido unicamente pela fé. 1 Pedro 5,8. Todas as crendices envolvidas nas superstições carecem de qualquer base filosófica e teológica. É inteiramente destituída de lógica a associação de causa e efeito professada pelos supersticiosos. Sob o ponto de vista da teologia, as práticas supersticiosas demonstram um senso religioso decadente. No fundo, apesar dos pesares, é a nostalgia do absoluto que impera. Aquele que perde sua fé na providência de Deus que governa sabiamente o mundo e se interessa pelos homens de modo especial, tende a se curvar ao império de uma força cega criada pela fantasia humana. O cristão deve dar sempre a demonstração de uma crença robusta, firmada nas Escrituras, acreditando numa palavra que Jesus repetiu tantas vezes: não tenhais medo. Marcos 6,50, Lucas 24,36, Jo 6,20. Sem mim nada podeis fazer, João 15,5, e queria dizer que com ele tudo pode quem nele confia. Fora de Jesus não há salvação, Atos 4,12, disse São Pedro aos chefes judeus. O escritor romano Varrão, 7 a.C., exprimia muito bem, na sua linguagem politeísta, o que significa essa religiosidade inferior, quando afirmava que o supersticioso é o homem que teme os deuses como inimigos, ao passo que o homem religioso os reverencia como pais, citado por S. Agostinho, de Civ. Dei 6.9.2. Quintiliano, 120 depois de Cristo, por sua vez, notava que a superstição difere da religião como o homem que procura por curiosidade difere do homem que procura por amor, de Instaurato 8ª 3.
Em suma, vê-se que já entre os romanos pagãos a superstição era tida como uma deterioração ou contrafação da religião. O Catecismo da Igreja diz que a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesma legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que exigem, é cair na superstição. N2111. Aqui se enquadram as tais correntes de oração obrigatórias sob pena de castigos. A adivinhação, leitura de cartas ou qualquer outro rito supersticioso do tipo, apontam para a predição de coisas futuras ou ocultas sem recorrer a Deus. Pretende-se descobrir aquilo que só Deus pode conhecer. O grande pecado da superstição está que a pessoa quer buscar fora de Deus, poder e conhecimento, que Deus não quer nos dar porque não é bom para nós. O supersticioso, por práticas mágicas, quer impor a Deus fazer a sua vontade por meios mágicos. Deus nos revelou algumas coisas sobre o futuro, que nos interessam, por exemplo, haverá um juízo particular e um final, e depois o céu ou o inferno. E nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência e outros recursos para que nos preparemos responsavelmente para o futuro. Não podemos controlar nosso futuro, pois ele está nas mãos do Senhor. Precisamos confiar nele como um Pai infinitamente bom e cooperar com a sua graça para fazer a parte que nos corresponde. No entanto, o homem, levado pela soberba, quer ter tudo sob controle, sem colocar sua confiança em Deus. É esse o pecado da superstição, buscando conhecimento ilícito, por caminhos que estão fora da revelação divina, como a adivinhação. É preciso saber que esses recursos ocultistas, sem que se saiba, recorrem ao demônio, e quem a pratica fica, de alguma maneira, vinculado a ele. São Paulo disse que, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, 20 e 22. À medida que se perde a fé, aumentam as superstições, mesmo entre pessoas que não pertencem a estes grupos, mas que buscam solução para seus problemas. Alguns pensam que seja mera brincadeira e o fazem por curiosidade ou pela pressão de um grupo. Mas precisamos recordar que aí está em jogo a nossa fidelidade a Deus, com quem não se brinca. Quando o homem não encontra o Deus verdadeiro, e não se entrega a Ele, então, fabrica o seu Deus, a sua pequena imagem e semelhança, semelhante à pedra, ao cristal, à magia, etc. Sobretudo na festa de Ano Novo, os espíritos esotéricos se exaltam em busca das melhores condições para serem agraciados por seus deuses e pelos poderes ocultos do além. Para uns é a exigência de começar o ano com o pé direito, para outro é estar de roupa branca, mesmo as mais íntimas, ainda que a alma não esteja tão clara, para outro é pular as ondinhas do mar, e a pobre miséria humana multiplica as fantasias e suas falsidades. O homem tem sede de Deus. Ou ele adora e serve ao Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
ou passa a adorar e a servir a deuses falsos, mesmo que conscientemente não se dê conta disso. Outros ainda, mais desorientados, correm atrás de horóscopos, de zodíacos, de mapas astrais, de cartomantes, de necromantes, de búzios. Nas grandes e pequenas livrarias, proliferam todos esses tipos de livros, muito bem explorados por alguns escritores e editoras. Lamentavelmente, muitos cristãos, e até católicos, por ignorância religiosa na sua maioria, acabam também seguindo esses caminhos tortuosos e perigosos para a própria vida espiritual. Ao cristão é permitido buscar unicamente em Deus, pela oração, todo consolo, auxílio e força de que necessita e em nenhum outro meio ou lugar. São Paulo disse: não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Filipenses 4,6. E São Paulo advertiu severamente as comunidades cristãs de que fugissem da idolatria, confronte com 1 Coríntios 10,14, falsas doutrinas. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? 1 Coríntios 10:20-22. Quando Deus não atende um pedido nosso, Ele sabe a razão, e, se temos fé e confiança nele, não vamos atrás de coisas proibidas. O ano que começa é um grande presente de Deus para cada um de nós, e deve ser colocado inteiramente em suas mãos, para que Ele cuide de cada dia e de nós. Nada alegra tanto a Deus do que vivermos na fé. Não devemos recorrer a nenhuma destas práticas ou ritos, pois são totalmente contrárias à nossa fé. Recordemos que o inimigo está como um leão procurando a quem devorar. Observações: o meu trabalho também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando neles para poderem ver mais conteúdos e assim terão muito mais visibilidade. Retirado do blog Católicos na Bíblia. https://www.catolicosnabiblia.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Gostou do trabalho? Se quiser, puder e achar que mereço, me dê uma força apoiando o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix clicando no link da descrição do vídeo, pelo QR Code, que está no vídeo na tela do computador ou no comentário fixado, pois isso será de grande ajuda e incentivo para a criação de novos conteúdos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, paz e bem.